E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo para conversar com vocês, para contar um testemunho impactante. Então vou esperar as pessoas entrarem aqui na sala e eu creio que essa live vai ser tremenda, vai ser uma bênção. Amém? Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês por tudo que vocês têm feito aqui, vocês têm comentado, compartilhado as mensagens, você que me acompanha no meu canal do YouTube, você que assiste as orações junto comigo, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para Sônia Oliveira. Ontem eu contei um testemunho dela no meu canal do YouTube e foi maravilhoso. Então, você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá. Tá muito alto. Teve uma pessoa que falou assim: pastor, tá muito alto. Tá muito alto o quê? Será que é o som? Talvez seja o som, né? Glória a Deus. Então, pessoal, vamos lá, ó. Que bom. Como eu estava dizendo, né? Certo, eu tô vendo os comentários aqui, tá tudo ok. Pessoal, como vocês sabem, ou talvez muitos de vocês não sabem, mas eu tenho colocado às 3 horas da tarde no meu canal do YouTube testemunhos de pessoas que me acompanham, dos meus seguidores. Então, se você tiver um testemunho muito forte, algo maravilhoso que Deus fez na sua vida, você vai enviar o seu testemunho para o e-mail, que o e-mail é assim, testemunhoforte@gmail.com, tá bom? testemunhoforte@gmail.com. Então, eu tenho recebido centenas de testemunhos e eu tenho ficado impressionado com o que Deus faz. É tão bom, né, a gente ouvir um testemunho, porque isso renova a nossa fé, isso nos motiva a continuar acreditando, porque se Deus fez na vida daquela pessoa, Deus pode fazer também na minha vida. Então eu acho que o propósito da gente testemunhar é exatamente esse, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a gente também comece a acreditar que Deus pode fazer com a gente também, tá bom? Então, pessoal, eu li um testemunho agora mesmo que eu recebi e eu fiquei impressionado com a misericórdia de Deus, porque às vezes a gente tem aquele costume de apontar o dedo, não é assim? A gente começa a julgar. Teve até um ator aí que ele se converteu, se eu não me engano, Arthur Aguiar, e ele se converteu e eu fiquei sabendo que tem muita gente julgando, criticando ele. As pessoas costumam falar assim: agora que a pessoa fez tudo errado, agora a pessoa vai para os caminhos de Jesus, os caminhos de Deus. Irmãos, graças a Deus por isso, porque a pessoa abriu os olhos, ela reconheceu que ela precisava de mudança. Então, nós precisamos parar de apontar o dedo e de julgar, porque nós também não merecemos nada. Uma vez eu fiz um texto no meu site, se você quiser acessar o meu site depois, é pastorantonioJunior.com.br, e nesse site eu falei sobre o ladrão da cruz, o criminoso que foi ali condenado junto com Jesus. Jesus disse que ele estaria no paraíso junto com ele. Então, teve uma moça que falou um dia para mim: pastor, eu acho muito errado esse negócio. A pessoa faz tudo errado a vida toda e aí depois ela se arrepende e é salva, né? Irmãos, nós precisamos entender que nós éramos para estar ali na cruz. A Bíblia diz que Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. Então não tem nenhum santo não, viu, gente? Ninguém é bonzinho demais não. Ninguém é perfeito. Se hoje você e eu, nós temos características parecidas com a de Jesus, às vezes um ato de bondade que você faz, um domínio próprio diante de uma situação turbulenta, às vezes a fidelidade, né? Às vezes você demonstra fidelidade com a sua esposa, com seus amigos, parceiros de negócio. Isso tudo é mérito de Deus, é mérito do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que esses são frutos do Espírito Santo. Então, não é mérito nosso, nós não temos nada de bom. E o testemunho que eu vou ler para vocês aqui, esse testemunho fala exatamente sobre isso, da graça, da misericórdia de Deus. Então nós cristãos, e esse é um recado para nós cristãos devemos parar de ter raiva. Sabe quando você vê um pecado de alguém, você começa a ficar com raiva daquilo? Nós precisamos parar de ter raiva do pecado dos outros e precisamos olhar para nós mesmos, porque nós também temos pecados, nós também temos falhas. Aqui, ó, é verdade, ó, tem gente dizendo: pastor, a igreja precisa amar mais, demonstrar mais misericórdia, amor. Irmão, nós não somos melhor que ninguém. E se hoje nós temos atitudes diferentes,
é porque a graça de Deus nos alcançou. E tem pessoas que ainda não tomam as atitudes certas porque ainda não conhecem o amor de Deus. Então nós só conseguimos amar a Deus de verdade porque Deus nos amou primeiro. E a prova disso é aquela mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher estava se deitando com um homem casado e aquela mulher estava para ser apedrejada, mas Jesus falou: mulher, eu não te condeno, porque Jesus sabia que ele pagaria o preço por ela. E não adiantaria nada Jesus ele colocar um peso sobre aquela mulher, porque aquela mulher, talvez ela aprendeu assim, talvez ela conheceu o amor somente pelo lado sexual, somente por esse ângulo, entendeu? Então Jesus, ele simplesmente falou para ela: olha, agora você foi perdoada, vá e não peques mais. Então, nós precisamos entender o que a pessoa fez lá atrás, já era, é passado. E se nós ficarmos apontando o dedo, nós vamos estar lado a lado com o diabo, porque o diabo, a Bíblia diz, é o acusador dos nossos irmãos. Então quem acusa é Satanás. Então, pessoal, vamos lá, eu não quero tomar muito seu tempo. Eu vou ler aqui o testemunho, eu imprimi aqui numa folha, e eu vou ser sincero para vocês, eu não sabia que haviam tantos testemunhos impactantes como eu tenho lido no e-mail que eu avisei para vocês. São testemunhos, irmãos. Teve um que me emocionou tanto, depois eu vou trazer ele aqui. Mas você que me acompanha no canal do YouTube, você já deve ter ouvido os outros 2 testemunhos que eu coloquei. São testemunhos impactantes, maravilhosos. E esse aqui é muito tremendo o que Deus fez na vida dessa mulher. Então eu vou ler para vocês, você precisa prestar muita atenção, porque você vai ficar impactado com a obra de Deus na vida de uma pessoa. Começa assim, ó. Olá, pastor. Quando eu era mais jovem, eu me casei com um homem que eu achava que era o homem perfeito do mundo. Esse homem, eu achava que ele poderia completar a minha vida em todas as áreas. Olha isso, irmãos. Então, aqui a gente já vê o erro, né? A pessoa coloca expectativa no outro, acha que o outro tem que completar você em todas as áreas da vida. Mas vamos continuar. E eu achava que ele faria de mim a mulher mais feliz e amada de todas. E no início, pastor, foi exatamente isso que aconteceu. Aquele homem me deu 2 filhos lindos e nós éramos uma família maravilhosa. E nada faltava pra gente. E conforme o tempo foi passando, a gente foi prosperando cada vez mais financeiramente. O problema, pastor, é que o meu marido ganhava dinheiro de uma forma muito errada, de maneira ilícita. E eu fico tão triste com o que ele fazia que eu não tenho nem coragem de dizer o que era. Mas enfim, pastor, era algo muito errado. E conforme nós fomos ficando cada vez mais ricos, eu fui me tornando uma mulher fútil, uma mulher que dava mais valor aos bens materiais do que a qualquer coisa. Eu me tornei uma pessoa mesquinha, que se achava melhor do que as outras porque eu tinha tudo e elas não tinham nada. Irmãos, eu vou só dar uma parada aqui nesse testemunho, que eu vejo que essa é uma realidade de muita gente, né? Tem muita gente que começa a crescer, ganhar mais dinheiro, a pessoa começa a achar que é melhor do que as outras. E às vezes você não demonstra, você não fala, mas às vezes já começa aqui, ó. Então, irmãos, nós nunca podemos perder a nossa comunhão com Deus por causa daquilo que a gente recebe das mãos do Senhor. Então, no caso dela aqui, nós vemos que, pelo que ela me contou, eles foram ficando cada vez mais ricos, mas era de forma ilícita. Ou seja, não foi Deus que deu, foi o inimigo que estava prosperando. Eu não sei se você sabe, mas o diabo faz a pessoa prosperar. Porque assim a pessoa vai continuar no erro, a pessoa vai se agarrar naquilo ali, no pecado, e ela não vai querer soltar mais. Então, cada vez mais fica difícil a pessoa querer sair daquela vida, não é assim? E pelo visto aqui, esse homem ou devia estar roubando, devia estar mexendo com drogas, sendo um traficante, eu não sei, ela não contou. Mas isso é muito comum acontecer, a pessoa ela começa a dar certo na coisa errada. E aí depois, irmãos, o preço é muito caro. E Jesus ele falou, olha, aquele que ouve as minhas palavras e ele obedece, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e veio os ventos, veio a tempestade, mas aquela casa permaneceu. Mas aquele que ouve e não coloca em prática, é como alguém que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vieram os ventos, as enchentes, a tempestade, grande foi a ruína dessa casa. Então, tudo que nós fizermos, irmãos, nós precisamos construir numa base sólida, na palavra de Deus,
através da oração. Não tome decisões sem orar antes, sem consultar a Deus antes. Eu tenho muitos testemunhos de livramento que Deus me deu, justamente porque eu orei antes e eu não agi por impulso, tá bom? Então, mesmo que seja o melhor negócio, o negócio da China, né? Aliás, mesmo que seja a melhor coisa do mundo, não entre de cabeça, consulte a Deus antes, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Ela disse que ela começou a ficar muito mesquinha, se achando melhor do que as outras, porque ela tinha tudo e as outras não tinham nada. Continuando, irmãos. Meu marido e eu passamos 12 anos casados, vivendo assim, em meio ao dinheiro, ao luxo e longe de Deus. Na verdade, eu não estava nem aí para Deus. Eu só queria saber de aproveitar a minha vida e as coisas que o dinheiro podia me oferecer. Mas o tempo passou e parece que as portas do inferno começaram a se abrir para mim. Olha isso aqui, eu falei para vocês, irmãos. A polícia descobriu que o meu marido realmente... A polícia descobriu quem realmente o meu marido era e nós dois acabamos presos. Eu fui para uma penitenciária feminina e lá eu vivi os piores dias da minha vida. Ah, pastor, como doeu ficar longe dos meus filhos. E até hoje, se eu parar para pensar em tudo que eu vivi longe das minhas crianças, o meu peito dói e eu começo a chorar. Pastor, eu fiquei perdida, pastor, com medo, assustada, e eu não sabia o que iria acontecer comigo. Mas quando tudo parecia perdido, eu conheci uma serva de Deus, uma mulher que foi enviada pelo Senhor para me salvar. Pastor, aquela mulher, ela pregou o evangelho para mim, ela me falou do amor de Cristo. E pastor, eu não sabia orar nada, eu não tinha vida com Deus. Mas a partir daquilo ali, diante de toda essa situação, eu aprendi a falar com o Senhor e eu aprendi a confiar nele. Pastor, eu fiquei 7 meses e 13 dias em total comunhão com Deus na prisão. Olha isso, irmãos, aqui a gente aprende mais uma lição, né? Eu já vou terminar esse testemunho. Essa mulher precisou chegar no fundo do poço para ela abrir o coração para Deus. E Deus, muitas vezes, irmãos, Ele vai permitir que você chegue no limite. Eu espero que não precise acontecer isso com você, mas tem pessoas que precisam passar por isso. Não estou jogando praga, não estou dizendo que vai acontecer sim, mas tem pessoa que é tão cabeça dura, tem um coração tão fechado, a pessoa é tão rebelde, orgulhosa, que Deus precisa fazer com que ela passe pelas piores situações possíveis. E eu sei de casos, eu já acompanhei pessoas, às vezes da minha família, pessoas próximas de mim, pessoas que tiveram que chegar no fundo do poço para se encontrar com Deus. Quando eu me entreguei a minha vida para Jesus, eu estava no melhor momento da minha vida. Foi no momento em que eu estava curtindo, eu tinha 18 anos, eu tinha planos, eu queria me tornar hippie. Depois um dia eu conto meu testemunho completo para você que não sabe. Mas eu queria ser hippie, irmãos. Eu queria viver de artesanato, sair pelo mundo afora. E aquilo trazia muita tristeza para os meus pais, porque eles queriam que eu tivesse um outro futuro. Mas quando eu decidi que eu sairia da casa dos meus pais e eu viveria aí pela fé, sabe? Aliás, não tinha fé, né? Mas assim, eu viveria um dia de cada vez, não sabia se eu ia tomar banho, se não ia, se eu ia ter comida ou não. Eu ia viver, irmãos, talvez uma vida medíocre, uma vida miserável, porque eu não tinha uma estrutura. Mas algumas semanas antes eu tive um encontro com Deus. Deus usou muito um primo meu que veio falar do Senhor para mim e Deus mudou radicalmente os meus planos. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Então, no caso dessa mulher, ela chegou no fundo do poço e Deus agiu com misericórdia. Deus deu a chance a ela, Deus levantou uma mulher de Deus para pregar para ela, para ensinar ela a orar, confiar em Deus. Então, talvez tenha alguém aqui que está me ouvindo e a pessoa está tendo a oportunidade. E a pessoa muitas vezes rejeita essa oportunidade, mas tome muito cuidado, porque talvez a porta que você está fechando, talvez não, é certeza, é a única porta de salvação, se chama Jesus Cristo. Amém? E eu não conheço ninguém neste mundo que liberte tanto das drogas, liberte tanto dos vícios, dos piores pecados sexuais do que Jesus. Jesus, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Jesus, ele vai aonde já não existe mais esperança, tá bom?
Tem uma pessoa aqui perguntando, pastor, quantos anos você tem? Minha irmã, eu tenho 37 anos. O tempo está passando, né? Vamos lá, gente, eu quero encerrar esse testemunho aqui, depois a gente conversa. Eu quero ver os depoimentos de vocês aí, tá bom? Vamos lá, ó. Pastor, então os meses se passaram e eu continuei... vamos voltar aqui, ó, aonde eu estava, ó. Pastor, eu fiquei 7 meses e 13 dias em total comunhão com Deus na prisão. Quem diria que no pior momento da minha vida, no pior lugar possível, longe dos meus filhos e de tudo mais que eu valorizava, eu poderia ter um encontro com Deus? Mas foi exatamente assim que aconteceu. Os meses se passaram e eu continuei orando e conhecendo mais a palavra, até que a data do meu julgamento chegou e, para a glória de Deus, eu fui inocentada. Eu sabia que era o Senhor me dando uma nova oportunidade, uma nova chance para viver uma vida com propósito, honrando, louvando e glorificando o seu nome. Pastor, eu deixei a prisão determinada a ter uma vida diferente daquela que eu havia tido no passado. O meu casamento, infelizmente, não resistiu a tudo o que aconteceu, mas eu também não queria viver aquela vida de jeito nenhum. Eu também não queria ficar só, eu não queria ficar sozinha. E por isso, pastor, nas minhas orações, eu comecei a pedir para Deus me presentear com um esposo bom e que também temesse e servisse ao Senhor. Pastor, o tempo passou e eu conheci um homem maravilhoso, um homem muito bom, honesto, trabalhador e o melhor de tudo, um cristão de verdade. Pastor, aquele homem me levou para a sua igreja e foi lá que eu me batizei, aceitando a Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje nós somos uma família feliz, unida, que vive debaixo da palavra e das bênçãos de Deus. Hoje sim, pastor, eu sou rica de verdade. Glória a Deus, irmã. Pastor, toda essa reviravolta na minha vida teve que acontecer para que eu soubesse o quanto Deus é bom e o quanto Deus me ama, o quanto Ele é fiel para aqueles que creem nele de verdade. Hoje eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e continua fazendo, por Ele ter transformado a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Olha que testemunho, irmãos. Eu espero que ele sirva de inspiração para você. Não importa a situação que você está, não importa aonde você chegou através das suas más escolhas. Deus, Ele é fiel, Ele é amor, Deus é misericórdia. Amém? Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz com esse testemunho e eu pensei, esse eu tenho que levar para as pessoas ouvirem, porque às vezes a gente acha que o nosso caso não tem solução, não tem saída. E é lógico que tem saída, irmãos. É lógico que tem. Às vezes você está a uma oração de distância de Deus. Se Deus alcançou essa mulher na prisão, no pior lugar que ela poderia estar, Deus pode fazer isso com você também, tá bom? Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ler um pouco aqui os comentários e eu quero dizer para vocês, todos os dias às 3 horas da tarde, eu quero trazer um testemunho no meu canal do YouTube para edificar a vida de vocês, porque eu vejo que o testemunho ele é muito importante para a gente ver que Deus pode fazer isso na nossa vida também, tá bom? Continue orando junto comigo, continue acompanhando as orações que eu faço no YouTube às 6 horas da manhã, 8 horas da noite. Então você que ainda não se inscreveu, você precisa se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, então, se vocês gostaram aí, deixa um comentário e eu vou avisar para vocês também aquilo que eu avisei lá no começo. Você vai enviar o seu testemunho para o e-mail testemunhoforte@gmail.com e vai ser um prazer eu ler o seu testemunho. E vale lembrar uma coisa, infelizmente eu não vou conseguir trazer todos, para vocês, porque são centenas de testemunhos que eu estou recebendo, mas eu vou selecionar alguns. E também tem testemunhos assim, pastor, Deus mudou minha vida, Deus restaurou os meus sonhos, mas às vezes é um testemunho muito curto. E então deixe com detalhes o que Deus fez na sua vida, tá bom? Glória a Deus por isso. Aleluia, estou vendo aqui os comentários. Glória a Deus, que bom, minha irmã, que você está acompanhando as orações, que você tem orado junto. Maria das Graças, pastor, você é uma bênção. Que bom, minha irmã. Irmãos, vocês não sabem o quanto eu fico feliz de participar, de dividir o meu dia a dia com vocês, de escrever mensagens no Instagram, no Facebook e de gravar vídeos no canal do YouTube.
Glória a Deus. Tem uma irmã falando, pastor, ainda estou na luta. A Paula perguntando, pastor, você é de qual denominação? Irmã, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, que fica no interior de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Irmãos, espero que Deus faça também uma obra linda na sua vida e continue acompanhando comigo todos os dias às 3 horas da tarde. Eu vou colocar um testemunho de fé, vai edificar muito a sua vida, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço aí, fica com Deus.